dia, gente. Muito obrigado por todo mundo que está aqui com a gente. A gente está começando mais um evento, o Creditas HR Trade Talks. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. A gente vai ter uma manhã super descontraída aqui, trazer alguns assuntos super importantes. Antes de falar mais um pouquinho sobre o evento, vou chamar algumas pessoas aqui, principalmente agora a Bruna. A Bruna pode entrar, por favor. Bruna está aí? Olá, Leandro, bom dia. Olá, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Bruna, obrigado de estar aqui. Deixa eu te apresentar propriamente. Bom, a Bruna é especialista em comunicação, a gente vai falar com a gente de comunicação efetiva. Ela é especialista em gente e cultura dentro do Grupo Cogna, um dos gigantes de educação no país. Bruna, obrigado de separar um tempinho para estar aqui com a gente para conversar. Legal? Eu que agradeço o convite, Leandro, para a gente conversar de um assunto que está tão em voga no momento, né? Que a gente precisa aí dividir com todo mundo as nossas práticas. Muito bem. Bom, antes de a gente começar aqui, gente, também queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí, cada um da sua casa, literalmente. Bom, gente, acredita estar super feliz de conseguir encabeçar esse evento aqui. Mais um formato que a gente está emplacando, tem sido super legal. Bom, vale só lembrar que a Acreditas é a primeira plataforma 100% digital da América Latina que usa tecnologia proprietária e a gente está sempre atrás do crédito com garantia, dando acesso a novas conquistas para todos os colaboradores. A Cogna é um grande parceiro nosso. A gente vai falar um pouquinho aqui mais Acreditas ao longo do tempo, mas a gente tem muito assunto para falar aqui. E o nosso primeiro painel aqui, a gente vai falar um pouquinho de comunicação efetiva. Puxa, a gente teve, com a chegada da pandemia, uma adaptação ali logo no começo da onda, ninguém sabia o que fazer, todo maneiras de comunicar remotamente, usando tecnologia. Mas, cara, a gente faz vários meses que está nisso, vai completar um ano daqui a pouco, e ainda muita gente procurando respostas. Então, tudo que a gente fez, que a gente viveu, o que vale, o que a gente vai continuar mantendo daqui para frente, e o que a gente aprendeu nesse tempo. A gente tem muito o que trabalhar ainda, então acho que uma das perguntas que a gente quer responder aqui é justamente essa. Como não se distanciar dos nossos colaboradores, mesmo com a distância? Depois de tanto tempo ainda, como a gente conseguiu manter uma comunicação efetiva? E é isso que a Bruna vai aqui dar bater um papo com a gente, descontraído aqui, mas dizer muito do know-how que ela conseguiu construir lá na Cogna. Legal, Leandro. Bruna, vamos lá, a ideia é ser um papo super descontraído aqui. A gente pode começar assim, bem pelo básico, você falar aquele primeiro momento, bem rapidinho, do que foi que vocês viveram lá. Sim. De lá a gente vai construindo a trajetória que vocês tiveram e tudo que você descobriu até agora. Legal, Leandro. Só para contextualizar um pouquinho, a Cogna é uma holding, né? Para quem aí não sabe, acho difícil, mas é legal a gente falar. Tem mais de 50 anos de mercado e, por ser uma holding, a gente tem aí as instituições abaixo, né? Então, a gente está falando de 4 empresas, que é a Croton, a Somos, a Saber e a Platos, né? Então, já por aí, já dá para saber o desafio que a gente tem em comunicar cada grupo, cada empresa, né? Cada nova aquisição que entra na empresa, com um subsistema diferente, com uma plataforma de comunicação diferente. Então, o que a gente fez, né, de lá para cá, nesse momento de tantas mudanças? Né? A gente revisitou todos os nossos canais de comunicação, tanto o envio de e-mail marketing, né, que a gente fala que é a comunicação vinda pela empresa, a gente já sente que tem um valor muito maior, né, do que o colaborador receber uma enxurrada de e-mails de prestadores, de parceiros, de benefícios, enfim, e não dá devida atenção. Né? Então, como que a gente fez para aproximar essas pessoas nesse momento de distanciamento, né? Então, a gente começou a rever a plataforma de rede social corporativa que a gente tinha, estamos em migração para uma nova plataforma, que é um aplicativo, onde a gente pôs o nome como Conexão. Então, lá a gente centralizou todas as principais notícias da companhia, como de RH,
e de todos os demais temas de interesse do colaborador. E também a gente reviu os e-mails que a gente enviava, que era também uma chuva de e-mails, né? E com várias comunicações sobre o distanciamento, quando que voltava depois da pandemia, quando que a pandemia ia acabar, e ainda não acabou. Então, a gente criou o Gente em Alta, que é uma comunicação que acontece semanalmente agora, às quartas-feiras, e lá a gente coloca resumidamente os tópicos dos principais pontos e temas de interesse que o colaborador tem, né? Então, a gente conseguiu enxugar todo esse volume e dar mais atenção, né, para a comunicação interna. E também... Oi, pode falar. Muito legal. Deixa eu só dar um recado aqui para a galera e a gente já completa que você está tocando um assunto meio importante. Bom, primeiro, o pessoal que está aí, já começaram a chegar umas perguntas, então, por favor, gente, podem mandar as perguntas aqui, vão mandando para a gente vai separar algumas e a gente vai respondendo ao longo da conversa ou lá no final. A gente pede para a Bruna responder aqui também, o que a gente tiver, a gente responde para vocês. Bom, Bruna, você estava começando a explicar um pouquinho do que vocês fizeram, eu já te pedi para... Sim, porque teve uma grande mudança, né? O que você estava falando, se puder explorar um pouquinho mais, até antes de falar da ferramenta, qual foi a grande diferença? Porque, bom, enfim, como você falou, todo mundo conhece, essa conversa começou com o Anderson um tempo atrás, deu super certo, mas o que a galera quer mais saber, acho que de vocês, cara, estamos falando de um monstro quase, né? São 30 mil pessoas que vocês tinham toda uma mecânica e estavam acostumados a conversar com essas pessoas de uma maneira, e agora estou mudando, tem vários desdobramentos que vocês tiveram. Mas se você puder explorar um pouquinho mais lá daquele momento zero, sempre como vocês usavam para se comunicar e a adaptação que vocês tiveram no começo, o que vocês levaram em consideração para começar a fazer isso, é super legal. Então, a gente sente essa mudança, né? Porque quando a gente estava no presencial, a gente até brinca, né? Que falta que a gente faz daquele cafezinho, daquela conversa ali no lanche, no corredor, no elevador. E isso tudo parece que não, mas faz muita diferença, né? Porque o contato pessoal zerou e a gente fica ali só com o foco nas nossos e-mails e ferramentas. Então, antes a gente não tinha essa ferramenta de live, né? Aí foi começar, né, a pandemia e começou essa febre das lives. Então, também a gente fez um painel junto com a nossa diretoria e demais, para entender todos os temas que estavam acontecendo no momento, em reuniões, os projetos, né? Para que a gente trouxesse isso em forma de live, mas também de uma forma organizada. Então, a gente pegou a primeira semana do mês é para tal tema, ou para tal área, e a gente já foi fazendo cadenciado, assim, para que o colaborador já sentisse essa frequência e já se programasse, conseguisse participar, porque de uma forma ou de outra a gente estava começando a competir entre nós mesmos, né? E aí os colaboradores não conseguiam aproveitar essas oportunidades. Então, hoje a gente também tem as lives de quinta-feira, às 15 horas, e aí o calendário, né, a programação, a gente também divulga para que a pessoa consiga, com antecedência, se programar. E naquele momento só vai estar acontecendo aquele encontro, né? Porque a gente tem, né, fora que as pessoas têm reuniões, treinamentos, então já é difícil, né? E eu falo, às vezes eu recebo um tema super importante, eu falo, vou tentar acompanhar, porque hoje é muita coisa que a gente recebe. Então, o antes e o depois é que a gente não tinha essa parte virtual, né? E a gente sempre tinha as reuniões e e-mail marketing, basicamente. E agora, assim, só um ponto importante é que a nossa plataforma anterior, ela estava limitada por empresa. Então, se eu fosse da Cogna, ou da Croton, ou da Somos, eu só ia participar dos temas daquela empresa. Então, assim, sendo que a gente tem temas para toda a companhia, que toda a companhia precisa acompanhar e ter ciência. Então, isso também era um problema nosso, né? Uma dor muito forte, porque a gente tinha que integrar tudo isso, fazer a simultaneidade da transmissão dos temas, né? E não acontecia da forma que a gente queria, né? Na rapidez
que a pandemia aconteceu, né? Então, de março para frente, como que a gente ia correr atrás disso? Então, unificando a plataforma, dando esse aplicativo para o colaborador ter lá as notificações a qualquer momento, desde um feriado que vai acontecer e ele não sabe se ele vai ter direito àquele feriado porque ele já descansou antes. Então, lá a gente consegue direcionar tudo que precisa e o colaborador ter essa também voz, né? Que ele consegue interagir. Então, ele dá a sua opinião também, o que ele gostaria de ver, o que ele gostaria de ter. E a gente está tendo um bom resultado. Assim, os números indicam que a gente está no caminho certo. Muito legal. Você fez um gancho bem bacana aqui, são dois que eu quero pegar. Bom, a gente está falando aqui de comunicação efetiva, né? Como se comunicar com as pessoas, qual a melhor maneira de chegar. Você descreveu isso aqui, e aí, assim, a primeira coisa, a dificuldade das ferramentas, que eu acho que todo mundo enfrentou, então, vocês tinham, acho que o Workplace que vocês usavam, né? Sim, Dividido ainda ali temos. A gente está ainda na migração. para os dois CNPJs. Mas, cara, uma coisa que eu vejo na base aqui na Acreditas, conversando com outros RHs, esse dilema na comunicação de como escolher os assuntos, como priorizar os momentos de comunicar cada coisa. Enfim, tem uma avalanche de dados para chegar e a gente quer que as pessoas absorvam essa informação nas empresas da melhor maneira possível, independente de como a gente está falando, o que a gente quer fazer. Você falou dos dados, e eu acho que é uma das coisas mais legais que vocês fazem aí. Inclusive, o Kobata, que é o nosso Head RH aqui, também começou uma pesquisa, conversou muito com o Anderson sobre isso. Você puder falar um pouquinho dessa abordagem de dados que vocês têm aí para entender e para selecionar, é quase um People Analytics que vocês estão fazendo aí, né? Acho que é algo assim que vocês chamam. A gente consegue mensurar, né, não só nos cliques, mas também na assertividade dessas comunicações, né? Então, diante da procura, né, a pessoa só visualizou o e-mail, ou a pessoa só entrou na plataforma em tal assunto, a gente tem indicações de um certo tema, então a gente consegue ter hoje, claro que a gente está construindo tudo isso ainda, né? Tem muito projeto em piloto ainda com parte da empresa, porque a gente precisa entender se faz sentido ou não e automaticamente corrigir, né, os erros que possam vir. Então, esses indicadores nos dão o caminho, né? A gente brinca que agora a meta é quanto menos comunicação possível, melhor. Porque antes, né, a gente tinha lá um número bem alto e não era efetivo. Então, a assertividade hoje vem nessa forma, da gente conseguir unificar os temas e entender, através dos cliques e das utilizações dos temas, né, na plataforma, como é que a gente vai seguir. Cara, é muito legal. Acho que uma das coisas que há movimento em algumas empresas, mas acho que tem funcionado para vocês. Vocês estão praticamente tratando o seu colaborador como um cliente, né? Você está olhando quase um olhar de marketing, que era muito, enfim, popularizado no marketing. Vocês estão usando o RH mais para dentro de casa, para conseguir enxergar e entender como entregar o melhor conteúdo e o que faz mais sentido para os colaboradores. Cara, essa eu acho que é uma visão muito, muito legal, até porque vocês têm uma população aí dentro. Às vezes a gente sofre aqui para conversar com 1.500 pessoas, 1.600. A gente fala, cara, é muita gente para falar. Então, quando a gente vai para o universo de vocês, acho que tem muita coisa que a gente consegue absorver aqui. De novo, né? Estamos falando de 30 mil pessoas, é isso, né? Sim, Leandro, a gente tem 30 mil colaboradores, né, no modo geral, 50% são professores, que a rotina é completamente diferente da nossa, que fica no administrativo, que utiliza as ferramentas, que tem conhecimento melhor, né, de todas as possibilidades para se aproximar da empresa, né, então é muito difícil a gente ter todas as pessoas na mesma linha, né, alinhados com o que a gente busca, que eles conheçam tudo que a gente tem, que o colaborador tenha a percepção dos benefícios que ele pode usufruir, das novidades que estão chegando, dos novos programas que a empresa está criando. Né? Cara, de novo, essa visão de como tem muita coisa assim para a empresa falar, mas essa visão de quase como um cliente facilita a absorção de conteúdo. Acho que a gente falou, até chegou uma pergunta aqui que eu acho que é bem coerente para esse momento da discussão aqui, a gente pode incluir, não precisa nem deixar para o final. É uma pergunta do Gustavo Zacarias.
Ele está perguntando para você dos disparos de e-mail como é feito, que eu acho que, enfim, a gente está falando dessa tendência de tratar como marketing, então, cara, que ferramenta você está usando? Vocês estão disparando e-mail marketing? Como é que você mensura esses disparos? Enfim, acho que o interesse da galera que também é entender como é que você geram esses dados, né? Uma coisa que, para a gente desmistificar, talvez seja isso, a gente também não precisa de o que vocês têm, o que a gente precisa para conseguir chegar nesse controle e inteligência com a informação. Vamos começar aí pelo como é feito o disparo e onde vocês controlam esses dados. A gente tem isso tudo como ferramenta interna mesmo, criada pela nossa área de tecnologia, né? Então, eu como área de experiência do colaborador, a gente tem a área de comunicação, a coordenadoria, né? Eu faço parte da qualidade de vida, e aí a gente tem tudo em comum. O legal é que o nosso time de experiência do colaborador, ele está todo agregado, digamos assim. E aí a comunicação hoje, ela tem essa ferramenta interna, onde ela consegue disparar isso por grupos, porque ainda a gente tem esse problema, a gente está numa fase aí de migração de domínios, de e-mails, que é uma dor de cabeça tremenda, mas que é necessário realizar, porque entre aquisições novas que a gente tem, vou dar um exemplo prático. Eu entrei como Croton e estou na Cogna, mas o meu domínio é Croton. E aí, se tiver segmentação nessa comunicação, eu vou receber só Croton. Então, hoje a gente está organizando a casa, digamos assim, e isso tudo via sistema interno, né, que a gente consegue e prefere fazer dentro de casa. E aí a gente tem lá o dashboard do BI que nos traz, né, do Power BI, essas informações mais claras. Mas, de novo, a gente a ideia é colocar um grupo único de todos esses domínios, são 44 domínios de e-mails de todas as marcas da companhia, para que todo mundo receba tudo e a gente consiga também mensurar isso que o Gustavo perguntou, Isso, né? isso. Do que as pessoas estão querendo saber e do que realmente as pessoas se interessam em saber. Bruna, eu acho que eu posso até dividir algo aqui. A gente tem informação privilegiada, como eu falei, conversei com o Anderson antes, a gente vem conversando há algum tempo Sim. aqui. E a gente já homenageou esse modelo de vocês aqui, é que a gente começou a copiar, então a gente fez um benchmark mais cedo. E aí, Gustavo, eu posso dizer que a gente fez para cá, porque a gente tem as limitações aqui do nosso quadro também, a ideia era muito copiar esse modelo que você falou, Bruna. A gente usou a nossa ferramenta de disparo de e-mails para cliente, Gustavo, a gente criou uma divisão de usuários aqui para o nosso RH para testar os disparos, então a gente conseguiu enviar e o RH consegue algumas informações mais importantes que a gente queria testar, e as pessoas conseguem, em People Analytics lá, entender como foram a taxa de abertura, quais foram os interesses que as pessoas tiveram mais interação, quais são os conteúdos que tiveram mais interação. Para a gente estar funcionando aqui, assim, enfim, o pessoal tá tocando lá. Foi uma adaptação ao modelo, enfim, a gente já tem aqui, a gente já conversa com os clientes, e a gente usou para disparo interno para fazer um teste. Acho que foi bem legal isso para cá, complementando aí, Bruna, foi uma adaptação que a gente teve no modelo de vocês aqui e funcionou. Aí a gente leva para os nossos dashes de dados. Acho que tem mais coisas, mais perguntas pertinentes aqui para o momento chegando. Vou encaixar só mais uma aqui, Bruna, sem querer te interromper, tô nem de raciocínio. A gente tem a Thaís Rueda aqui, ela está trazendo um ponto super legal, que enfim, a empresa que ela trabalha lá, ela percebe que tem muita dificuldade com a comunicação. O quadro de funcionários são em torno de 4.000 pessoas, e o desafio que ela está trazendo aqui é como fazer a comunicação acontecer na mesma velocidade que as ações e os projetos. Como a gente está fazendo essa comparação aqui de comunicação eficiente, que geralmente a gente usa para fora e com os nossos clientes, a pergunta aqui é como fazer isso do mesmo jeito na comunicação do RH, né? E aí, você tem um bom insight? Olha, a gente fala, né? Todo mundo acho que tá testando, tá experimentando e para ver qual é o caminho melhor, né? Nesse novo momento. A gente também tem o radar dos executivos, né? Que quando acontece semanalmente as reuniões, lá no radar vão os tópicos e as orientações para que desçam, né, cadencialmente
para as equipes, né, de todos os níveis, os principais temas e acontecimentos da companhia. Então, desde de assuntos mais executivos também, que talvez as pessoas não tenham o costume de acompanhar e de acostumar no mercado. Então, tem um radar que ele é focado para os executivos, mas com o intuito de orientá-los a descer, né, a compartilhar isso para todos os colaboradores. Então, a gente incentiva também que nas reuniões quinzenais de time, né, que hoje esse é um dos incentivos e sugestões que o RH dá para que cada gestor da sua área faça nessa reunião de time quinzenal essa atualização, né, das informações, porque nada mais do que, né, o próprio time com o seu gestor ter essa informação direta e atualizada, porque ele vai estar ali naquele momento, né, com toda a atenção voltada para os principais temas que estão acontecendo na companhia. Então, essa questão da reunião quinzenal, né, virtual, que não mudou ainda, que a gente ainda está nesse modelo quase 100% home office, tem acontecido bastante e tem gerado bastante resultado, e as pessoas agradecem esse novo modelo, elogiam, dão sugestões. Então, acho que é um caminho também. Deixa eu destravar o som aqui, a gente tentando atrapalhar, né? Cara, é bem legal. Eu queria complementar aqui também mais uma vez, Bruna. Tem uma das coisas que a gente já conversou, enfim, que eu acho legal de dividir aqui, que é justamente a frequência que a gente está perguntando aqui, que acho que a pergunta da Thaís também é como manter a comunicação, a velocidade como ações e projetos normal da companhia. Tem um ponto que você trouxe aqui já logo no começo da conversa, que foi a frequência, que vocês estabeleceram frequência. Então, as pessoas sabem que, até determinada data, acho que é de quinta-feira, como é aqui para a gente, que eles vão receber conteúdo. Acho que, Thaís, aí um grande ganho também, isso é uma experiência que a gente tem aqui. Então, toda quinta-feira também, o nosso CEO, o Sérgio Fúrio, conversa com a tripulação aqui, com todo mundo da Acreditas. Então, a gente criou essa frequência. E na frequência, além de a gente reter o público, as pessoas sabendo exatamente quando vão falar, todo mundo que vai trazer os assuntos, tudo que tem que ser abordado acontece nessas janelas de uma semana. Então, todo mundo sabe que tem que evoluir os assuntos para toda quinta-feira, porque é quando a gente vai ter uma nova janela de comunicação. Isso acaba criando também assim um senso de urgência nessas comunicações, enfim, nesses projetos internos, tanto quanto nos externos. Acho que é bem legal, quase como colocar ali um farol e ter deadlines para fazer essas comunicações, né? Então, olha, cara, ou ela sai na quinta-feira, ou a gente vai esperar mais uma semana, vai atrasar, enfim, tem toda uma janela ali, isso acaba criando responsabilidade internamente, né? Isso acho que é bem legal. Um ponto, Leandro, estava pensando aqui, né? Um ponto importante que eu acho que fez toda a diferença para nós na Cogna, comparando com o mercado, com colegas de outras empresas, né? É que, assim, logo no começo da pandemia, né, ninguém sabia até quando ia, se era daqui um mês que voltaria, enfim, né, estamos até hoje nessa posição sem resposta, né, e o que a nossa diretoria de Gente e Cultura fez, né? Uma recorrência mensal, né, então, a cada 15 dias, existia um comunicado falando disso, o porquê que a gente estava tomando as decisões para permanecer em home office. Quando a gente fez uma pesquisa onde a gente captou aí todas as opiniões e percepções dos colaboradores para entender isso, então 85% do percentual decidiu manter em casa 100% office, e nisso a gente percebeu e eu senti também particularmente uma tranquilidade, porque eu sabia que todo mês, mais um mês a gente vai ficar em casa, isso já está determinado, a companhia já informou e vai informar em tal semana, novamente, se a gente volta ou não, porque a conversa minha particular, né, com colegas de outras empresas era, não tenho ideia, a empresa não se manifesta, ou, falaram que era uma data, mas já tem 2 meses que ninguém fala nada, e isso é muito importante, né, então, cada conversa que a gente tinha, né, então, a nossa diretora de Gente e Cultura, ela preparava esse encontro e trazia todo
o planejamento do programa de retomada, né? Então, ó, por que a gente ainda não voltou? Quais são os riscos? O que vocês, colaboradores, falaram para a gente, né? Então, isso foi muito rico e está sendo muito bom porque a gente consegue trabalhar tranquilo, né? Cada um tem seu tipo de vida. Então, a escola da criança, como que eu vou fazer se voltar daqui um mês? Eu vou correr? Não tem. Então, foi tudo bem organizado. Eu acho que isso ajudou bastante também no clima, né? Para a pessoa mesmo em casa sentir acolhido e abraçado, né? Pela companhia. O fator humano, né? Cuidado humano ali também, uma das coisas Sim. mais comuns agora na pandemia é fazer o controle de ansiedade das pessoas, né? Então, E a gente estava conversando esses dias, uma reunião de time, ficou, assim, por mais que a gente ainda tenha toda essa questão de reuniões frequentes, eu acho que ainda que tá frio um pouco ainda, né? Porque a gente não tem mais aquele contato presencial, então fica uma coisa meio fria. Então, tendo essas formas de chegar no colaborador, de se aproximar, eu acho que ameniza um pouco, né? Acho que é importante, quando a gente está falando de comunicação efetiva, entender com o que a gente está falando. A gente está falando com uma pessoa ansiosa, está conversando com as pessoas que têm muitas dúvidas. Então, levar isso em consideração na hora de calibrar o recado e com a frequência que falar também, acho que é super importante. Cara, bem legal. Uma das coisas que eu queria fazer, o tempo aqui ele vai correndo, eu estou de olho no relógio, impressionante como vai passando rápido. Mas acho que a gente tem pelo menos os 2 pontos para passar aqui que são bem relevantes. O que eu queria entender e começar a conversar contigo aqui, Bruna, é assim, a gente percebeu um alcance muito grande, então, principalmente para você ali que tem várias pessoas para falar, algumas perguntas que vieram da audiência aqui, a preocupação das pessoas que estão comunicando ali, os RHs, gente de gestão, é muito em como ganhar atração, como cuidar com projetos, como ganhar eficiência na comunicação, talvez, e melhorar. Você acha que tudo que a gente viveu até agora, né, porque ainda não acabou, mas tudo que a gente viveu até agora, essa quarentena e a busca de novas ferramentas, essa melhora de como enxergar, de como entender o teu público aí dentro e várias outras empresas também, que deram mais alcance, então é mais fácil às vezes falar com mais pessoas, mais fácil, bom, a gente consegue mais acesso a mais pessoas, se é mais fácil eu não sei, mas mais acesso. Você acha que a gente vai manter algumas coisas? Aí na Cogna, por exemplo, vocês pensam em manter algumas das coisas que vocês descobriram fazendo isso? Então, puxa, mesmo que a gente volte presencial e tudo dê certo, como é que, o que vocês enxergam que com certeza vocês vão manter, assim? O que vocês já incorporaram para o dia a dia de vocês? Que eu acho que, cara, ninguém vai voltar ao mesmo, tá? Dessa experiência que a gente está tendo. Todo mundo vai voltar um pouquinho diferente. E como é que vocês conseguem usar isso para voltar, talvez, melhores do que vocês eram antes? Eu acho que é seguir o caminho que a gente tem trilhado agora, né, em busca aí de resultados, é exatamente esse, assim, manter o que está dando certo, né, e independente de ter uma forma híbrida de presencial, e que é o que acho que vai acontecer, pelo menos na Cogna, essa é a expectativa, né, de voltar de forma híbrida. Então, eu acho que aquilo, né, o que está dando certo no time não se mexe, né, então, hoje, independente de ter o presencial novamente ou não, que eu acho que vai ajudar muito essa volta híbrida, a gente ter esse canal do Gente em Alta para o colaborador também conseguir acompanhar semanalmente tudo que ele gostaria de ver, não de forma picada, né? E nós tínhamos começado, que não aconteceu, né, em fevereiro, os meetups, né? A gente tem o primeiro andar na Paulista, onde a gente é como se fosse o andar de convivência de todos os outros andares das marcas, né? E lá nós fizemos um primeiro meetup que na época era de diversidade, né? Falando para a gente começar esse tema, e ele foi transmitido para o Brasil todo, para toda a companhia através da ferramenta, né? Então, própria dos estúdios nossos, né? E isso eu acho que é muito rico a gente voltar também. Então, manter o que a gente tem hoje, porém, a gente voltar com os meetups presenciais também. Acho que o Leandro voltou. Está com mudo. Estou aqui, estou te ouvindo. A Nossa Então, Senhora, em quando a resumo, conexão era estável, isso. tem que ajudar a gente, né?
A gente manter a nova plataforma, o aplicativo que a gente não tinha, o Gente em Alta, o Radar, e fazer talvez esses encontros presenciais que eu acho que também iam nos ajudar bastante na época que nós começamos aí um novo movimento para aproximar todas as marcas e unificar, né, de uma forma. Porque unificar a gente não vai conseguir, né? Quando a gente fala de holding, são várias empresas dentro de uma só, mas a gente está tentando essa equidade em vários aspectos, para que não só na comunicação, mas em benefícios, em outros temas, o colaborador veja isso como uma companhia só, né? Muito, muito bom. Então, cara, você listou aí algumas coisas que vocês com certeza vão manter. E aí você falou um pouquinho do senso de equidade, né? De todo mundo dentro da holding ali se sentir importante e tal. Acho legal, pontuando aqui também, que o pessoal sempre me pergunta o que está fazendo, não acreditas? Acho que tem algumas coisas que a gente vai manter. Um grande ganho que eu converso aqui, tá? Enfim, dentro do meu próprio time, que a gente sente conversa com o Sérgio, que eu citei de quinta-feira, por exemplo, que toda quinta-feira ele vem falar com a gente. Era algo impensável, como é que o CEO ia parar para falar toda semana com todo mundo da empresa, né? Então, nosso caso aqui ainda é viável e principalmente por conta da tecnologia. Então, assim, acho que essa frequência de bate-papo aumentando, essa interação, aumenta também o senso de pertencimento das pessoas. Acho isso é bem legal, isso eu sinto em vários lugares. Então, acho que são experiências que se complementam aí de maneiras diferentes. Enfim, uma coisa que eu queria entender de vocês também é o contrário, assim, na comunicação, assim, como é que você leva esse senso de pertencimento, mantém a proximidade. Então, além de tratar como um todo a empresa, quando você vai para, você citou aí, empresas diferentes dentro da holding, mas posições diferentes também. Então, se vocês olham conteúdos e como vocês preparam na outra ponta do espectro, quando eu quero falar assim, bom, agora eu preciso falar só com os professores, talvez. Eu preciso falar com as pessoas só de um dos CNPJ, só de uma das marcas que estão aí dentro. Tudo acaba passando por vocês também, eu sei bem, porque a gente trabalha bastante com vocês nesse sentido, a gente troca muito com isso, mas é muito rico. Então, como é que você leva e se prepara para fazer outra ponta? Então, em vez de atingir todo mundo, atingir um nicho específico de pessoas aí dentro e garantir, tem alguma coisa diferente? Como é que você prepara isso e separa para fazer um conteúdo mais específico para uma área, para um grupo de pessoas? Para direcionar, né? Exatamente. A gente tem os grupos, né? E aí, de novo, a gente vai cair naquele assunto dos e-mails e da parte de unificação de todos os grupos. Mas, assim, quando a gente fala de grupos, por exemplo, professores, a gente vai falar com a área comercial. Então, hoje ainda a gente tem canais direcionados para eles. Então, de novo, a gente tem as ferramentas como live, como e-mail, mas a gente tenta focar nos principais donos do negócio, né, da área de negócio. Então, nós temos a área de PPs, que ajuda a gente bastante nisso, né, levando os assuntos que estão em alta naquele momento para aquele nicho, digamos assim. E aí a gente segmenta por grupos, né? Mas, de novo, a gente também está revendo essa questão, né? O que está acontecendo lá em vendas? Eu sou do RH, gostaria de saber. Queria entender esse mundo, né? A área comercial, a área de finanças. Então, tudo isso a gente está revendo também. Mas hoje ainda a gente tem esses três pilares, digamos assim, né? Então, a gente consegue abrir uma live para todo mundo, mas focar no tema que é da parte específica de finanças. Então, a gente consegue também disseminar essas informações, que talvez seja de interesse de todos, mas que estão focadas ali só naquela área, né? Então, além de fazer a comunicação assertiva para aquele grupo, para poder captar aquelas pessoas, a gente também está tentando abrir isso para toda a companhia ter conhecimento. Não sei se eu te respondi aí no todo, mas é um desafio ainda, tá, Leandro? Porque a gente ainda esbarra aí nessas questões das empresas segmentadas, e aí a gente tem aí cada área de negócio um representante, digamos assim, né, de comunicação para poder
distribuir a informação. Então, hoje a gente tem aí uma pessoa da experiência do colaborador em cada área de negócio que faz essa disseminação da informação com o olhar daquela marca, porque também tem isso, né? A gente vai divulgar um programa, pode ser de benefícios, pode ser de remuneração, enfim, do que for, né, de desenvolvimento, mas precisamos olhar para aquela empresa, porque aquela empresa já tem tal coisa, ou não tem tal benefício. Então, tudo isso a gente já vai adaptando conforme a marca também. É algo que é feito em várias mãos, né? Então, tem a Cogna que faz a diretriz, né, que desce a diretriz para todas, mas cada área de negócio também tem a sua particularidade. E aí você tem os business partners lá, o BP que você falou, acompanhando e garantindo que nenhuma área vai ficar sem ser pensada, exatamente. Acho que isso é um grande desafio bem importante para vocês, que são grandes para fazer isso. Isso vai desdobrando em várias empresas. Acho que sim, respondeu. O legal aqui é a troca, né? A gente não tem respostas para tudo ainda e como você vai descobrindo, mesmo com todos os números na mão, a gente sempre está tentando entender, do mesmo jeito que a gente faz com os nossos clientes, final, que a gente pensa em... E a gente tenta cercar, né, Leandro, desde o começo da jornada do colaborador até o egresso, que a gente chama, né? Então, quando está o onboarding, como é que a pessoa vai receber as informações entrando na companhia? A gente que está 1 ano e não conhece as coisas que a empresa oferece. Então, esse é um desafio que a gente está em constante busca e a gente sente que a gente está no caminho certo, né? Diante das novas possibilidades e ferramentas que a gente está conseguindo desenvolver também internamente. Muito bem, muito bem. Eu acho que o nosso tempo está acabando aqui. A gente pode, antes de concluir, voltar e falar um pouquinho disso, que é uma pergunta que eu vi que surgiu aqui 2 vezes, que são sobre as ferramentas. Acho que a gente falou um pouco, vocês usam algumas ferramentas proprietárias, você falou do Workplace, que é a ferramenta do Facebook que vocês usam. Aqui também a gente usou as nossas ferramentas, então eu falei de HubSpot, quando eu falei do CRM, para as pessoas entenderem o que eu estava falando. A gente usa muito o Slack aqui, que é uma outra ferramenta de comunicação, então muita coisa sai por lá. A gente cria os canais com as informações, acho que um paralelo que você falou dos grupos que vocês têm aí. Então a gente tem os canais para as pessoas entrarem, receberem informação e poderem perguntar direto para o pessoal de recursos humanos aqui, que a gente chama de VIP. Então acho que são algumas coisas assim, mas você tinha comentado, falou lá no começo, se quiser repetir, é só recapitular algumas coisas e dar uma ênfase. Você também falou de algumas ferramentas que vocês têm aí, principalmente onde as pessoas podem voltar do benefício, que é algo que a gente acabou abordando um pouco aqui por conta do tempo, mas é realmente isso, assim, né? A gente tem toda uma trilha de vida das pessoas, informações. A pessoa tem dificuldade de receber essa informação em momentos. E como é que você diz todos os benefícios que ela tem, tudo que ela precisa saber, o que está acontecendo. Se a pessoa perde uma das reuniões, onde ela vai encontrar, eu sei que vocês têm um dos aplicativos não, né? Mas uma das ferramentas de vocês é uma central. Quer falar um pouquinho rapidinho? Né? Isso. Então, é o Conexão, que a gente está fazendo um piloto, né? Começamos recentemente. Então, a gente centralizou lá os principais produtos, né? Então, é que a gente chama também. E para que as principais pessoas, né, de engajamento também consigam ter a centralização das informações lá, a gente nomeou como Conexão, é a plataforma Dialog. E, em paralelo, a gente mantém o Workplace ainda, mais no sentido de interação dos colaboradores entre si no Workplace, que tem vários grupos. E toda a questão também da biblioteca, que a gente chama, né, de todos os documentos, políticas, que isso é complicado para quem não é da nossa área, né, de RH, chegar e já saber onde estão as informações, onde que eu encontro tudo isso, com quem que eu posso falar, a pessoa ficava perdida, né? Então, essa plataforma, ela tem essa missão, né, e nós, enquanto gestores da plataforma, de popular tudo que é mais importante que a gente descobrir nas nossas pesquisas, né, com os colaboradores, o que de fato ele quer, é importante para ele e que vai ficar mais fácil. Então, num futuro não tão distante, a gente quer descobrir, a gente quer deixar, por exemplo, eu sou a Bruna, eu entro lá, eu tenho
tal benefício, eu sou elegível a tal programa de desenvolvimento, eu tenho a minha trilha, eu tenho a outra plataforma de feedbacks, que você pode mandar a qualquer momento um feedback para alguém do seu time, ou alguém de uma área de negócios diferente da sua. Então, tudo isso são ferramentas que a gente está ligando, né, entre elas, para que as pessoas consigam, de uma única forma, ter as informações que elas desejam. Então, esse é o nosso foco hoje. Né? Fora os canais centralizados, onde vem em nome da companhia, então a gente defende, né, que é uma curadoria, na verdade, né, das principais informações relevantes e, de fato, que o colaborador se sente confiante em ter ali de fácil acesso, né, não uma série de informações, uma enxurrada de e-mails, onde o colaborador não tem essa, não é confiança, né? Uma credibilidade, onde, deixa eu parar para entender, deixa eu buscar informação. Então, hoje... Não sabe nem o que é importante, na verdade, né? A gente faz uma curadoria de tudo que, de fato, é importante e relevante, né? Muito bem. Cara, acho que a gente acabou respondendo outras perguntas. Chegou muita pergunta aqui, Bruna. No final a gente não vai conseguir falar de todas, mas talvez a gente tenha que continuar esse assunto em outro momento, mas a gente acabou conseguindo falar de muita coisa. Então, dessa curadoria de informação, alguém estava perguntando aqui de como a gente faz para separar informações importantes que os CEOs falam, que as pessoas falam. Acho que essa curadoria aí acaba respondendo um pouco isso, entrando nessa linha, mas tinha muita coisa para falar aqui. E dessas reuniões do dia a dia também, que a gente tem várias, então, para a gente não ser só mais uma reunião, que você acabou respondendo, acho que o Gustavo e a Emídia estavam perguntando aqui, cuidar das informações, para ter certeza que a gente está falando a coisa certa para a pessoa certa e algo que ela precisa saber e entender, e a gente acaba ganhando também ali a atenção delas, porque você está escolhendo o tempo certo e o momento certo para falar com elas. Cara, é isso. Acho que a gente tinha muita pergunta, gente. Não dá para responder todas, senão a gente vai ter que ficar aqui o resto da manhã inteira e a Rebeca vai precisar entrar aqui para continuar o assunto com o Landulfo daqui a pouco. Bruna, eu acho que a gente conseguiu passar por muitos assuntos. Te agradeço demais de vir bater esse papo com a gente aqui. A gente estourou o tempo um pouquinho, mas acho que valeu a pena. Bom, muito obrigado por dividir o teu conhecimento aí com a gente, a tua experiência. Eu deixo você falar, enfim, alguma última consideração, por favor, fica à vontade. Eu só tenho que agradecer esse painel, né? Até brinquei quando eu fui convidada, sou um pouco tímida, mas eu acho que o assunto hoje é muito relevante para todo mundo e assim como todos que estão participando, a gente está em busca de uma solução, de melhorar essa experiência do colaborador, de trazer uma comunicação assertiva. Então, eu acho que é gratificante participar desse fórum. Eu sou muito atenta a outros fóruns, então eu acho que tudo que a gente puder dividir, compartilhar, a gente vai se ajudar sempre, né? Não sei se vocês vão passar meu LinkedIn, alguma coisa assim, mas quem quiser, meu nome é Bruna Greco, Fux, no LinkedIn. Estamos aí, obrigada, Acreditas. A gente também está construindo aí uma parceria muito bacana, onde a gente está trazendo muitos frutos aí positivos para o colaborador. É isso, obrigada. Imagina, Bruna, obrigado a você. A gente vai deixar algum material para todo mundo que participou e se inscreveu aqui. Então, as perguntas que vocês vão perdoar, a gente não conseguiu abordar ou responder em tanta profundidade agora pelo tempo. A Bruna está super disponível para conversar, para entrar em contato com a gente também. Acho que alguém já colocou até o link aqui do LinkedIn. Já te acharam. Muito legal. a Mônica Pedro, que é a Mônica da Acreditas, muito rápida, muito ligeira. Obrigado, Moniquinha. Já colocou seu LinkedIn para todo mundo. Muito bem. E é isso, gente. Eu agradeço demais, Bruna, principalmente você, todo mundo que participou e ouviu aqui. Acho que a gente tem mais lenha para queimar nesse assunto ainda pela frente. É isso por enquanto. Eu acho que a gente encerra essa primeira participação aqui de comunicação efetiva, Bruna. Como tudo na quarentena, a gente teve algum problema interno, né, durante o nosso bate-papo aqui, com o pessoal que ajuda a mediar. Então, a gente não vai fazer o intervalo que a gente teria. Então, para a galera que está assistindo aí,
O intervalo vai ser bem pequenininho, na verdade, quase nenhum. Eu vou pedir para chamar a Rebeca aqui. Rebeca, você está por aí? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom, vocês já estão me vendo, espero que o resto também. Sim, está todo mundo te vendo. Cara, a gente vai ter que improvisar aqui um pouquinho, então. Faz parte. Como sempre, como tudo na quarentena, a gente tem que improvisar um pouquinho. Rebeca, eu vou deixar você, então, aqui assumir, vou ficar assistindo seu bate-papo, que é muito interessante também. E vamos lá, o show inteiro. Perfeito. Gente, obrigada, Leandro, obrigada, Bruna, aí, ótimo o papo de vocês. Bom, gente, dando aqui continuidade no nosso papo de Creditas, HR Trends Talks, eu queria, agradecer o Leandro e a Bruna, e falar que tenho o prazer aqui de assumir o nosso próxima conversa, que é um assunto de extrema importância, tanto para as empresas como para os colaboradores. A gente vai conversar sobre benefícios. Então, meu nome é Rebeca, hoje eu sou gerente de novos negócios aqui na Creditas, e quem vai participar comigo desse papo vai ser o Landulfo, o coordenador de remuneração e benefícios na Creditas. Landulfo, se você puder entrar e se apresentar um pouquinho aqui, agradeço, aqui com os imprevistos de quarentena. Rebeca, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo Começar bem? me apresentando, né? Perfeito, você está aqui, é isso, vamos só checando aqui. Se você conseguir se apresentar um pouquinho, a gente começa a nossa conversa, Landulfo. Bem legal, foi bem bacana ser convidado, já agradeço aí de imediato o convite e assistir a Bruna, que é uma colega da Croton, de qual empresa que eu também já fiz parte aí do grupo, bem bacana mesmo acompanhar o que eles estão fazendo. Eu sou coordenador de remuneração e benefícios aqui da Cyrela. A Cyrela é uma incorporadora e construtora. Hoje, na verdade, é um grupo que é muito mais do que isso. Também é um grupo aí de mais de 50 anos de atuação. Então, um grupo super sólido no setor de construção e incorporação. Sou formado em engenharia e foi uma transformação dentro da própria Cyrela, que eu fui para o setor, depois fui para a controladoria financeira, e terminei aí depois desenvolvendo atividades por RH, já o RH passando por essa transformação, né, deixou de ser um RH visto, né, apenas como uma área de back-office, visto já como uma área de negócio, né, e foi bem bacana, então, participar dessa transformação também do RH da Cyrela. Então, é isso. Uau. Bom, super obrigada aí por aceitar o nosso convite de fazer parte desse painel. Tenho certeza que você vai trazer um monte de conteúdo para a gente, muito legal para essa audiência que a gente está hoje. A ideia realmente aqui vai ser que a gente tenha um papo bem aberto e mostrar como são as iniciativas que tem hoje dentro da Cyrela, como vocês estão olhando para isso, como vocês estão trabalhando. E, bom, pessoal, não esqueçam de mandar as perguntas, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível até o final do painel. Landulfo, o que você acha da gente começar falando um pouco de como está sendo essa evolução do mundo de benefícios, né? Até começando com um olhar para o passado. Como era no passado esse mundo de benefícios, dentro da Cyrela, no mercado, o que você enxerga? Dentro da Cyrela e no mercado, acho que a gente tinha uma situação que o benefício ele era visto pela persona, né? Então, você entendia aquele público e desenhava o benefício de acordo com aquele público, né? Então, se eu tenho o meu público de obra, necessariamente ele precisa receber uma cesta básica, porque entendia-se que era necessário que tivesse esse tipo de subsídio. O nosso público do escritório, se ele está na Faria Lima, ele tem um valor X de refeição, e a gente entendeu que isso não funciona mais assim, tá? As pessoas, ela têm essa questão da individualidade hoje como uma prerrogativa importante, tá? Em qualquer empresa, e o público, tanto nas pesquisas já apontavam isso, e a gente sentiu isso internamente. Então, o benefício, ele deixa de ser visto só de um olhar top-down, que a empresa define como é o benefício e como ele vai se estabelecer, e a gente passa a ter uma participação maior do colaborador. E de que forma a gente também está nesse processo de transformação, tá, Rebeca? De que forma que a gente está desenhando isso? O colaborador, ele tem a possibilidade de optar, né? Então, o que a gente tem feito é estabelecer diversas parcerias, né, em várias frentes. Então, quanto mais benefício, melhor.
Então, por exemplo, no caso de bem-estar, a gente tem Gympass e TotalPass, são duas empresas que concorrem, oferecendo serviços semelhantes no sentido de subsídio à academia. A gente optou por ter as duas, tá? Porque, de certa maneira, o colaborador vai poder optar aquilo que lhe é mais conveniente, tá? Se é uma rede que lhe dá amplitude de fazer aulas e etc., ou não, ele prefere focar numa rede de academias. Então, assim, a mesma coisa acontece com o crédito consignado. A gente tem o Itaú, que é o nosso banco orgânico, e a gente oferece creditas. Então, essa concorrência, ela é positiva para o colaborador e é positiva para a empresa. Então, a gente está fazendo uma revisão em todos os contratos já há mais de um ano, e a gente estabelece essa concorrência. Então, a gente chega, por exemplo, para o Itaú e oferece, olha, nós estamos negociando taxas diferenciadas, e se você não baixar, nós vamos oferecer outra taxa com outro banco. Então, assim, essa concorrência no benefício, e a mesma coisa a gente estabelece com a Gympass e com o TotalPass, tá? Se não baixar o custo, a gente vai oferecer só um. Mas, assim, a gente está fazendo essa renegociação porque a gente tem uma rede ampla de colaboradores. Hoje são 3 mil, não chega aos 30 mil da Croton, mas já é uma rede significativa de 3 mil colaboradores. E a gente oferece tanto nossos canais de comunicação interna, quanto também a garantia do desconto em folha. Então, para a empresa de benefícios que fecha parceria com a Cyrela, é super positivo. Você tem acesso a 3 mil clientes potenciais, né, para o seu benefício, e você tem a garantia de um grupo sólido que vai lhe garantir essa receita. Em troca disso, a gente cobra o maior benefício possível para o nosso colaborador. Tá? Foi dessa maneira que a gente conseguiu ampliar os benefícios. E nessa jornada de dar opção, não tem como a gente fazer isso sem aumentar a possibilidade de benefícios para ele poder migrar, tá? Então, esse primeiro hub que a gente está montando, então a gente fez, é um processo também de transformação, tá? Um entendimento também do colaborador como isso funciona. Então, o primeiro passo é essa revisão, né? Em fazer esse entendimento desses canais, de como o colaborador também vai fazer essa seleção do benefício. Revisitar do ponto de vista legal como a gente vai fazer também. Então, a gente está justamente nesse momento, como eu faço legalmente para que outros benefícios fiquem flexíveis. Tipo, por que eu tenho que dar 30, 35 reais de refeição e X de alimentação? Não, o colaborador escolhe, né? Por que eu tenho que dar vale transporte e ele não pode escolher a mobilidade? Então, assim, hoje o projeto que a gente tem, que está caminhando nesse sentido, é de dar a autonomia para o colaborador decidir o que ele entende que é benefício, né? Então, Perfeito. assim, isso é importante para entender e dar vazão à questão da individualidade também, né? Do colaborador ser visto como uma pessoa, um ente que dialoga com a empresa na escolha do benefício. Muito legal. Até, gente, desculpas, eu acho que eu entrei no nervosismo aqui do live e falei que você era da Acreditas e você é da Cyrela, né? Não vou... Corrigiram aqui, tipo, é da Cyrela, o que eu falei, tipo, nem percebi. Pessoal, desculpa, o Landufa aqui, nosso convidado da Cyrela, que é a nossa grande honra que ele esteja aqui com a gente. A gente tem uma parceria tão próxima já com a Acreditas, que tem gente trabalhando para Acreditas, viu, Rebeca? Perfeito. E até eu aqui contando um pouquinho mais, né, eu estou bem enfiada na Acreditas na parte de novos negócios, nesse ecossistema de benefícios para o colaborador. Então, para mim é super interessante, eu vi o Landulfo, ver aqui as perguntas, já teve uma pergunta aqui que faz sentido a gente responder nesse começo, que é como você gerencia 2 bancos? E aqui a gente está falando do Itaú e da própria Acreditas, né? Acreditas hoje tem esse pacote de benefícios com o Acreditas at Work, um dos produtos, o principal, na verdade, é esse consignado. A gente tem taxas bem melhores, né, Lulu? Vamos fazer propaganda aqui. Como vocês fazem para gerenciar? Até quando são isso, TotalPass de Gympass? Aqui a pergunta foi mais com consignado, porque a gente sabe que tem essa margem. Como se coordenam que o colaborador não pegue o máximo que ele pode com o Itaú e, ao mesmo tempo, com Acreditas? Vou até retomar um pouquinho. Esse ano, um ano praticamente, a gente está fazendo isso, estabelecendo quais produtos a gente vai oferecer como benefício, tá? E então, agora, no passo 2, a gente tem uma parte que é sistêmica, que a gente já está avaliando, né? Só para ter uma ideia, hoje a gente trabalha com 2 produtos de cartões flexíveis, mais o nosso cartão, avaliando um terceiro, né? Então, a gente está, inclusive, avaliando Acreditas também. E esse piloto, ele é importante para a gente ver que ferramentas a gente vai, de fato, utilizar, porque muito se fala em flexibilizar benefícios, mas quando a gente vai olhar em termos de ferramenta,
ainda a gente não tem muitas opções, tá? Então, hoje, a parte de conciliar dois bancos no empréstimo, ele passa por uma parte ainda muito manual, mas a gente estabeleceu dentro desse processo uma política de aprovação, tá? Então, com o banco orgânico, isso não é possível, mas com a Creditas, por exemplo, a gente estabelece que necessariamente é prerrogativa da empresa fazer a aprovação ou não, tá? E assim que a gente faz a conciliação. Então, isso é importante até para a gente verificar e evitar que um colaborador tenha 2 empréstimos e um comprometimento da margem, tá? Então, isso é um ponto super sensível, que a gente tem uma preocupação grande com a questão do endividamento do colaborador, e a tentativa, só que ela é necessária, a gente precisa oferecer linhas de crédito que sejam interessantes, e a ideia de oferecer 2 bancos é justamente reivindicar taxas menores para os nossos colaboradores. Então, assim, em dado momento, a gente chegou a bloquear um banco por 6 meses, até que ele renegociasse as taxas com a gente para o colaborador. E isso aconteceu. E a gente conseguir essa força com grandes bancos é difícil. Então, a gente tem feito, sim, né, porque a gente usa justamente isso. A gente tem 3 mil colaboradores pelo Brasil, isso é importante para qualquer banco, tá? E a gente tem que usar isso como força. Então, essa questão da revisão dos contratos entra em todos os nossos hoje contratos, desde a alimentação, refeição, academia. Então, eu acho que as empresas que têm essa possibilidade, né, em termos de número de colaboradores, têm que sim usar isso como um argumento de negociação, tá? E sempre visando os colaboradores, os eventuais savings que a gente tem conseguido de contrato, são todos para a gente dar outros benefícios para os colaboradores. E um ponto importante dessa gestão e de como conseguir ampliar a rede a gente acabou até, esse mês a gente implantou a Zen Club, né? Aproveitando aí que a gente estava fazendo a semana de saúde, falando sobre setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, a gente aproveitou esse momento para colocar um novo benefício que é voltado para a saúde mental, que era um tema que era super pertinente aqui a gente tocar, e a gente utilizou como parte disso forças da nossa negociação, tanto em contrato, quanto aproveitar a parte do recurso que o colaborador pode reembolsar do plano. Então, a gente fez um desenho que o colaborador participa. Só que ele participa, parte, ele tem reembolso pelo plano. Então, necessariamente, o que a gente viu como desenho, quando amplia o número de benefícios, a gente também pede, em contrapartida, uma participação do colaborador. Porque isso dá, primeiro, um senso de utilização, tá? Perfeito. E ele também consegue, de fato, priorizar. E é importante do ponto de vista de gestão da empresa, né? De benefícios. Então, não tem como, qualquer empresa que vai ampliar seus benefícios vai colocar isso em conta. Então, ao você trazer uma participação do colaborador para os benefícios, é importante para a gente conseguir ampliar esse leque de opções, tá? Mas ainda mesmo assim oferecer condições vantajosas. Legal, e até é isso, né? A gente cada vez mais está inovando em tipos de benefícios, né? O Zen Club e assim, o novo player, que também tem já seus concorrentes no mercado, que eu sinto que ganharam muita força com essa nova realidade de pandemia, né? E assim, Porque as empresas estão revisitando esse assunto de benefícios, o que faz sentido, criar alguns benefícios flexíveis. Antes todo mundo tinha um restaurantezinho do lado que aceitava ticket a Lelo, agora os benefícios flexíveis faz muito mais sentido. Como se assim, essa mudança? e a verdade é que se a gente for implantar tudo que a gente recebe diversas empresas que querem implantar benefícios. E a gente tem que ver o que gera valor, né? Então, assim, a gente tem um lema que vai gerar valor, então não vale a pena. Pode ser um benefício de graça, tá? Mas se a gente entende que aquele benefício não vai gerar valor para o colaborador, nem para a empresa, não faz sentido a implantação. Então, tudo aquilo que a gente mensura, faz avaliação e tem, sim, um valor para a empresa e para o colaborador, a gente mantém o benefício ou implanta. Então, a gente também perdeu esse medo do testar, né? Essa questão que eu falei dos cartões, a gente não implantou na empresa inteira, então a gente pegou alguns grupos focais espalhados pelo Brasil e testaram os cartões, tá? E a gente já tem agora a implantação em janeiro de na primeira empresa, tá? Então, isso é um ponto também importante, né? Acho que os benefícios devem ser avaliados do ponto de vista de valor, e até entrando também um pouco aí da questão da flexibilização, a empresa saiu de uma empresa tradicional de incorporação imobiliária, né? Ou seja, compra terreno, incorpora, vende, para ser uma empresa
múltipla, né? Hoje a gente tem diversas empresas que nasceram dentro da Cirela, né? A gente tem a Cashme, que concorre com a Acreditas no Home Equity, já é um importante player de Home Equity no país, né? Nós temos a Mudme, que é uma startup de vaquinha para compra de apartamentos. Então, isso, e é uma empresa que, tipo, não é só a Cirela que participa, conseguiu reunir diversas empresas do setor para lançar uma startup que pensa aí no setor imobiliário. Então, assim, são setores que antes a gente não trabalhava com esse público, com esse colaborador. Tipo, antes a gente não precisava trazer um colaborador do mercado financeiro, do setor bancário, enfim, de seguro e risco. Hoje a gente precisa. Então, olhar para esse setor e imaginar que a gente tem que desenhar um benefício para cada empresa que nasce hoje dentro do grupo é quase irracional. Então, faz muito mais sentido a gente ter esse hub de produtos em que o colaborador vai fazer o seu desenho, né? Até porque esses negócios nascem numa velocidade grande. E aqui já tem uma pergunta, mas tenho várias perguntas aqui, mas a gente está evoluindo tão rápido que depois eu vou revisitar alguns assuntos. Mas a que faz agora sentido é se vocês utilizam alguma plataforma que gerencia essas mudanças, e eu até quero a dúvida, como vocês fazem para gerenciar, numa filial eu tenho um fornecedor de benefícios, em outra eu tenho outra, como vocês estão fazendo? Porque imagino que Landulfo só tem um, mas tem um time aí que dá suporte, mas ainda assim... Como eu falei, a questão da flexibilidade, ele é um projeto e ele está hoje rodando nesse modelo de piloto, a gente está avaliando a plataforma, tá? Eu posso até falar as plataformas que a gente está avaliando, mas a gente dividiu o projeto de duas formas. A gente tem o cartão flexível, é a forma de conceder num único cartão os benefícios que ele solicitar. Então, o que a gente está em teste hoje é essa fase 1. Tipo, o cartão flexível é os benefícios que o colaborador selecionar ou que a empresa definir, ele vai receber num cartão único. Esse é um ponto que a gente já tá em teste e já deve ter uma implantação já desenhada para janeiro e uma parte já foi até agora em alguns produtos. Outra coisa é como a gente faz gestão disso para o colaborador selecionar. Hoje ele não tem a opção de selecionar, tá? Nesse primeiro piloto, a gente está determinando quais são os produtos já flexíveis que ele vai poder usar esse saldo dentro dos cartões, tá? O passo 2, que aí a gente passa também, além de mobilidade VR e PAT, que é o que está nesse primeiro momento do projeto, que aí vai poder entrar assistência médica e todo o outro hub de produtos, tem uma ferramenta que a gente está avaliando, que a gente ainda não implantou, que chama Beneflex, que a gente está em fase de avaliação, tá? É, nesse momento, o mais propenso que a gente já E tem aí que adotar. abarca já a saúde e outros tipos de benefícios, não só vai... que a gente está acostumado do Vale Refeição, até Vale Cultura. Exato, porque hoje o que a gente está implantando agora é voltado para o PAT e para a mobilidade, ou seja, são benefícios que já estão em cartões, só que em cartões separados, a gente consegue flexibilizar isso dentro de um único cartão. Então, isso é o produto de cartão flexível. Quando a gente partir para o segundo patamar do projeto, aí sim são os demais benefícios, que aí a gente precisa de uma outra plataforma de gestão, tá? Então, esse processo, ele é um processo longo. Do ponto de vista técnico, é super complexo, por isso que eu entendo o questionamento do público que está assistindo a de RH, porque todo mundo entende como isso é complexo, esse nível de... Fiscalmente complexo, né? Exato, porque tem uma questão sindical para ser... Então, a gente está estabelecendo isso, então, como esses acordos com o sindicato, tem a questão técnica, qual é a ferramenta que vai ser utilizada, e tem a questão 1, que foi o trabalho que a gente fez, ter benefícios que dê essa opção, porque você vai partir para um modelo flexível, que você só oferece PAT e mobilidade, não vai fazer muito sentido, né? Porque ali você está falando praticamente que é só refeição ir no supermercado ou no restaurante. Isso não é flexibilizar benefício. Flexibilizar benefício é falar o seguinte, olha, eu já estou em um plano de saúde, sei lá, da minha esposa, estou no plano de saúde dos meus pais, e não quero mais o plano de saúde da empresa, mas eu quero ter 100% do subsídio de academia. Isso sim é flexibilizar benefício. Então, a gente entende que a gente vai chegar nesse patamar ainda, que a gente ainda não chegou. E é o nosso passo 2 aí do projeto. Então, a gente está nesse momento que é estabelecer as questões sindicais, fazer, de fato, toda a política interna de como vai acontecer essas movimentações. Tá? Então, a fase 1 é essa que a gente está implantando, que é a flexibilização do PAT e mobilidade para um público,
tá? E aos poucos, a gente também tende a migrar isso para o grupo como um todo, porque também tem essa questão. A gente tem questões regionais, então é um grupo que atua hoje, né, São Paulo, Rio, Sul, sendo as principais praças, também ainda um pouco no Norte e Nordeste, mas assim, então, pensar nessas regionais, num projeto que tem esse impacto, a gente não consegue fazer isso num único momento, tá? Então, a gente priorizou algumas praças, a gente pegou a Cashme, que é uma das empresas da Cyrela, que vai ser essa primeira implantação. Depois a gente tem uma outra praça, que é a Regional Sul, que é a segunda implantação. Então, a gente tem um cronograma para seguir. Tá? Não é um projeto que acontece em 2, 3 meses, a partir só de uma definição. E você falou também, né? Você vai testando, você vai vendo a aderência, você vai vendo se a satisfação do colaborador, o que faz sentido e o que não. E você falou agora várias vezes a palavra benefícios, né? Para a gente na Acreditas, nessa construção no Acreditas at Work até, a gente tem muito conflito de nomenclatura, porque benefícios é tudo. Desde o Zen Club, o de em pé, saúde, tudo. E depois a gente entra no cartão de benefícios flexíveis. E aqui até estamos perguntando também qual é o prazo estimado para cartão de benefícios flexíveis. Em sentido Creditas, a gente já está oferecendo, né? Vocês devem ser os próximos até em testar nosso cartão. E na Creditas a gente começa tudo testando dentro de casa, até para ver essa adesão, bom, testar o produto em si, mas também ver como nossos colaboradores, a gente chama de tripulantes aqui em casa, como eles usam, como eles estão usufruindo desse produto. E a gente está começando também pelos produtos do PAT, mais clássicos, Vale Refeição, Vale Alimentação, mas a gente vai expandir também para Vale Cultura, Vale Mobilidade, que é isso hoje mais inovador que, digamos, no mercado, né, entre todas as opções dentro do mesmo plástico. Mas eu sei, você quer contar um pouquinho também qual é o prazo aí que vocês estão testando esses benefícios flexíveis? A gente tem uma primeira implantação, a gente fez o teste há 2 meses com 2 plataformas, 2 cartões concorrentes aí da Acreditas, Flash e Caju são 2 concorrentes. É bom, posso falar, bom ter concorrentes. É bom que o público saiba, mas a gente também está em negociação com a Acreditas, porque eles ainda realmente estavam com essa preocupação de primeiro fazer esse projeto piloto interno deles, isso é importante também para a gente. Então, é uma empresa que a gente já tem uma parceria estabelecida há 1 ano, que a gente confia, e também vai entrar nessa concorrência para a gente implantar, mas a gente tem uma primeira implantação para público agora em janeiro, tem agora em dezembro para um tipo de benefício específico, que vai ser mobilidade, para uma regional. Em janeiro a gente tem para uma das empresas do grupo, que é essa empresa menor, justamente para a gente testar como é a adaptação e o uso. Tá? Em janeiro já vai estar funcionando para Cashme. E depois a gente tende a ampliar para o regional, que a próxima dentro do nosso cronograma seria uma regional importante nossa, mas ainda é menor do que a regional São Paulo e Rio, então a gente consegue fazer isso de maneira mais controlada em termos de impacto, tá? Se eventualmente a gente tem um impacto nessa implantação. Desculpa, me perdi um pouco na pergunta, era sobre quando. Então, isso que a gente testou. Estimado. A gente começou testando porque a gente tinha uma preocupação com o uso, sabe? Apesar do aplicativo, todo mundo hoje tem celular, a gente fala, às vezes discute que a digitalização, ela acontece, sim, só que para alguns públicos ela ainda é focado em uso da rede social, né? Tem uma limitação ainda nesse sentido. Então, assim, até quando a gente discute, olha, o vale alimentação e refeição só pelo QR Code, a gente sabe que isso não é viável, né? Um público, sim, quando a gente fala de um público mais escolarizado, ou mais jovem, ele já está nessa pegada de fazer pagamento só pelo QR Code. Mas eu tenho outro público que não. E a gente tem que estar pronto para atender também nesse sentido. Então, para a gente, por exemplo, o cartão físico ainda é um item importante, né? Então, acho que é um amadurecimento não só da Cyrela, mas é um amadurecimento do uso como um todo, do colaborador, do usuário. Então, a gente vê que os próprios cartões de crédito ainda é algo muito utilizado, mesmo frente a formas de pagamento hoje por NFC em celular ou, enfim, tags, pulseiras, alguma coisa do tipo, tá? Mas a gente faz isso. Então, por exemplo, no nosso contrato hoje a gente está fazendo renegociações de contrato de folha, de banco de folha. Entre itens que a gente seleciona para que deve ser fornecido, a gente chega a solicitar tags para pagamento. Então, tudo isso são itens que a empresa avalia
e leva em consideração se vai implantar ou não, né? Mas a gente sempre reivindica o máximo que a gente pode, e aí entra realmente numa negociação de custo-benefício, tá? É curioso, né? Hoje tem tanta fintech, tanto fornecedor de graça, mas ainda os grandes bancos a gente tem que negociar para ganhar certos produtinhos, né? Que senão eles vão e terminam cobrando aí grandes valores. Exatamente, eu acho que assim, uma forma da gente realmente esse setor acho que ficou bem diverso, né? Mas acho que os grandes bancos ainda vão dominar questões de bancos de folha por um período ainda, né? Porque é natural que uma empresa tenha outras linhas de negociação com esses bancos, que talvez as empresas menores não consigam também É o que atender. você falou muito da digitalização, né? A gente sabe que tem certos públicos que, poxa, você não tem rede, ou você tem um celular que acaba a bateria, você não pode ficar na mão, e os bancos continuam tendo agências, né? Então, atendem certos públicos que as fintechs cada vez estão mais próximas, mas ainda não chegaram lá. Então, é bom ter um portfólio bem diverso em fornecedores de serviços. E é isso, assim, a questão, até falando do case Creditas aqui dentro, é um case para a gente super importante, que a gente até discute, né, com vocês, que é como a gente chega no nosso colaborador de mais difícil comunicação, né? A gente tem colaborador que está em vários canteiros, né? Então, assim, só em São Paulo são mais de 40 canteiros. Então, como que a gente chega num colaborador que não está acessando e-mail, né? Que é um colaborador que está lá no campo, né? Tá na obra. Provavelmente ele tem o celular, mas ele não acessa e-mail da empresa. Ou mesmo que eu forneça um aplicativo para ele, não é tão fácil o entendimento para alguns. Então, a gente tem que chegar lá com a comunicação efetiva. E para o grande banco tradicional, isso é mais simples, por ele ter unidade física, conseguir receber esse colaborador. E para as fintechs, como por exemplo a Creditas, é um desafio chegar para esse público, né? E eu acho que tem meios, e a gente está pronto também para tentar essas parcerias, né? Eu acho que é importante a gente estar aberto. Muito bom. A gente está aí disposto a até aprender junto, né? Como Mas, atender essa pessoa, como dar essa mas eu vou opção. ter, Mas eu vou até retomar uma coisa que você falou, Rebeca, de benefícios, como a gente entende, que a gente também tem essa dificuldade de nomenclatura e de falar para o colaborador que tipo de benefícios, né? A gente tem os benefícios legais, né, que Isso. são os benefícios VT, VA, etc., que estão vinculados ao PAT, eventualmente o Vale Cultura, quando as empresas podem se beneficiar do incentivo fiscal, e aí a gente separa os demais benefícios, que são benefícios espontâneos da empresa, que aí entram Gympass, a própria saúde, assistência médica não é obrigatório, dependendo muito aí da convenção coletiva também, no nosso caso não é, seguro de vida, etc. E a gente tem também o que a gente chama de vantagens, Cirela, que são programas e parcerias, tá? Vantagens, por exemplo, entram questões como desconto na compra da unidade, tá? Isso é uma vantagem Cirela. Então, ele ao comprar, adquirir uma unidade, estando aqui há um dado período, tem uma política, ele tem um desconto sobre a unidade, não paga comissão, e aí a gente tem, por exemplo, o auxílio bebê, né, os 6 primeiros meses, a gente tem um auxílio para a mãe e para o pai. Então, isso são programas de vantagens, a gente tem diversas vantagens nesse sentido, day off, enfim, e aí a gente chama isso de vantagens dentro desse pacote, tá? Então, a gente Que é tem mais que o negociação. foco, então, você tem os obrigatórios, né, por sindicato, ou já por lei trabalhista mesmo, e depois a gente tem os diferenciais, e aí é onde a gente entra na parte que realmente é o que faz diferença no time de benefícios, como a gente faz a atração de talentos, a retenção, o engajamento desses talentos, e também como a gente faz com a performance dessas pessoas. Eu entendo que até o próprio produto de consignado privado, que também muitas vezes vai linkado com essa educação financeira, a gente foca muito em como conseguir agregar mais valor para a empresa, melhorando a performance dos seus colaboradores, tirando certas preocupações. Então, como vocês enxergam isso? Esses 3 pilares, que seria, tipo, atração, retenção e performance. Como vocês conseguem mensurar dentro da Creditas os benefícios que vocês oferecem? Da Cirela, né? Você quer me levar mesmo para Ah, Creditas, eu né, quero te Rebeca? levar para Creditas! Como bom. Imagina. Mas vocês A gente, conseguem mensurar isso? Vocês conseguem sentir, assim, como o ponteiro vai mudando, dependendo do benefício que vocês oferecem? hoje a gente ainda não tem uma métrica tão bem calibrada nesse sentido, mas a gente entende que o benefício ele tem um fator grande na retenção, tá?
Claro, a atração, ele é importante também, ele é um item verificado, qualquer colaborador que vai fazer uma entrevista pergunta aí quanto que vai ser de VR, VA, então ele tem esse fator de atração. Porém, a gente sabe que para mudar, as pesquisas apontam de remuneração, que as pessoas migram por movimentações entre 20% e 25% para outra empresa, tá? Então, provavelmente, se você tem um salário, uma proposta de salarial de 25%, esse colaborador tende a migrar, tá? E o benefício, para alguns níveis, vai ser inferior a isso, quando comparado às diferenças. Então, acho que é difícil calibrar nesse sentido, mas a gente entende que ele tem um fator alto de retenção. Porque, no fundo, se você tem um colaborador que ele não consegue terminar o mês, e ele, por 15 dias, ele tem que pagar a própria refeição, isso é lesivo e ele está tirando da própria remuneração, né? Então, assim, tem aí uma calibragem a ser feita nesse sentido. Então, a retenção, como benefício, como fator de retenção, é super importante, como qualidade de vida, como bem-estar, e isso é importante. Então, assim, hoje, quando a gente pensa em benefício, em geração de valor, eu tenho um programa ontem, eu estava vendo a proposta do nosso programa de gestão de saúde, tá? Então, a gente está negociando uma parceria com a empresa que vai fazer o nosso programa de gestão de saúde para o próximo ano, e tudo que a gente, por exemplo, eu acabei de oferecer Design Club, e a gente já está falando de talvez colocar um segundo aplicativo que ajuda na jornada de autoconhecimento, tá? Então, assim, essa questão do bem-estar é super importante e está muito ligada a benefício, tá? Então, me preocupa mais no sentido de retenção, de bem-estar, o benefício, do que necessariamente como atração, né? A atração a gente consegue movimentar salarialmente, a gente consegue fazer uma proposta atrativa. Agora, reter dentro do ponto de vista de remuneração é até negativo, porque você vai entrar meio que ali numa concorrência. Ofereci uma proposta, agora eu te ofereço mais. Então, a gente prefere que o nosso colaborador sequer vá para o mercado procurar, né? E ele estando bem consigo, tendo bem-estar, estando numa empresa que já tem uma cultura super forte e positiva, tem uma empresa que te oferece benefícios e te oferece um bem-estar, então a gente entende que isso é um fator importante de retenção, e ele sequer vai procurar no mercado uma outra posição. Depois que ele procura, né, dificilmente vai ser o fator de benefícios que eu acho que vai ser o grande decisor. E aí a gente vai entrar realmente nas questões mais ligadas à proposta de remuneração. Remuneração mesmo. Mas falou agora também bastante essa parte de benefícios como desenvolvimento também do colaborador. Hoje vocês têm algum tipo de estratégia nesse sentido, de cursos, de pós-graduação e assim, apoio? Temos. Hoje a gente nem vê como a gente não vê mais nem como não é um benefício, mas a gente não vê mais como um instrumento de retenção, como foi visto no passado. Então, a gente tem, por exemplo, subsídios para MBA, para pós, para graduação. A gente tem um número significativo de colaboradores que foram formados graças a esse incentivo, tá? O incentivo educacional é algo super importante para a gente, como estímulo de desenvolvimento do colaborador. Mas a gente não parou de ver, como no passado já foi, isso como um instrumento de retenção. Então, no passado até existia um instrumento, olha, se você sair, você tem que ficar tanto tempo porque eu te dei um incentivo de 50 mil em 2 anos, de sei lá quantos mil, dependendo do valor da bolsa. E isso, a gente viu que não era um fator de retenção, tá? O desenvolvimento é importante para o colaborador e foi importante para a empresa nesse período, né? E o próprio fato da empresa ter essa preocupação no desenvolvimento já é um fator que o colaborador vai levar em consideração para ser retido. Então, é um benefício, sim, só que a gente não entende mais isso como um fator de retenção. Para a gente é importante o desenvolvimento e, naturalmente, essa retenção vai existir, tá? O outro ponto a gente também oferece a possibilidade, dentro de algumas ferramentas, de algumas parcerias que a gente fechou com a Alia, né, que é um aplicativo de parcerias. Dentro desse aplicativo, o diferencial, quando a gente olhou os aplicativos que existiam de parcerias, de desconto, então, para quem não conhece a Alia, é meio que um clube de desconto ali onde você acessa e tem descontos online, etc., foi a possibilidade dos cursos, né? Lá existiam diversos empresas já pré-cadastradas com desconto, tá? O próprio Mackenzie, Croton, enfim, cursos da Croton também tinham,
em que ele já pode acessar por esses cursos e ter o desconto, tá? Além disso, tem o programa que é cuidado pela área de desenvolvimento e treinamento, em que também existe o subsídio para o colaborador de cursos e eventuais que ele solicite para o RH. Então, E aí está alinhado com performance a pessoa que ganha esse subsídio? não necessariamente. Lógico que a gente tem modelos de avaliação, mas tem que estar alinhado a um entendimento se faz sentido para ele como carreira e como desenvolvimento. Então, as consultoras verificam junto com o gestor se faz sentido, por exemplo, financiar, enfim, dar subsídio até integral desses cursos, né? Então, a gente tem isso na minha equipe, por exemplo, eu fiz formação da parte de cargos e salários aqui do meu time, através de um subsídio integral pela Cirela, tá? Então, era um curso que, em tese, algumas empresas falaram assim, não, mas isso obrigatoriamente, quem vem para trabalhar com cargo e salário já tem que ter passado por um curso de formação. Não, você tem experiência nisso, mas a gente pode te ajudar e dar um próximo passo. Dar o próximo passo na formação. E a mesma coisa em BI. Então, por exemplo, na área aqui de People Analytics, que a gente desenvolveu, já conhece as ferramentas de Power BI, etc. A gente também tem um curso focado, né, nesse tipo de BI para análise de movimentações e RH, para que realmente tivesse esse desenvolvimento. Então, essa análise é feita numa parceria entre a área de desenvolvimento e o gestor, tá? Mas anualmente isso é feito. Legal. Bom, eu sei que a gente tem papo aqui para bastante tempo, mas vou focar aqui em umas últimas perguntinhas, que a gente está nos minutos finais, da Luzia Brito, até em linha com tudo isso. Como vocês fazem para divulgar, então, essa gama de benefícios? Como se chegam até os polos? É tudo por e-mail? Ou vocês têm um tipo de informação de plataforma, intranet? A gente tem o SharePoint, né? A intranet é feita hoje no SharePoint, né? Que é a ferramenta da Microsoft. Então, tem um dos um das portais, enfim, ou abas dentro da intranet é só benefícios, e lá tem grande parte disso que a gente está divulgando aqui. Na implantação, a gente faz essa comunicação mais reforçada, e geralmente a gente faz um reforço pelos murais, mas é algo realmente que tem que ser perene. A gente sente que quando o benefício já está há algum tempo, o engajamento tende a cair, então tem que ser constante esse tipo de comunicação. E, por exemplo, a gente tem utilizado algumas ferramentas, ou não exatamente ferramentas, mas formas. Aqui a gente pegou, por exemplo, o Zen Club, e a gente pediu para nossa diretora do jurídico fazer um vídeo e a gente mandar no grupo do WhatsApp dos líderes, e depois esse vídeo também saiu no mural, no e-mail. Por ser uma abordagem, saiu direto do e-mail da diretora. Foi uma abordagem que teve mais engajamento, né? Porque você recebe o e-mail direto da diretora jurídica, que não está relacionado a RH, falando de um tema de RH, que é super pertinente, e já dando introdução que um novo benefício vai ser comunicado. A gente vai fazer isso por consignado creditas também, né, Para você ter ideia, o nível de engajamento na live foi 3 vezes maior na que a gente fez, porque a gente fez 3 temas. E nessa terceira, que foi para a implantação do Zen Club e falar sobre o Setembro Amarelo, o nível de engajamento foi 3 vezes maior do que os 3 temas que tiveram dos dias anteriores. Então, funciona muito. E então, a gente ainda usa bastante aqui o nosso time de comunicação interna, estressa eles para chegar no qual vai ser o melhor modelo. Mas a gente tem cada vez mais querendo utilizar outros líderes e referências dentro da empresa para falar desses temas. Porque senão fica sempre o diretor de RH, o Landulf, que é coordenador de remuneração. Então, a pessoa vê aquele e-mail e já passa direto. Então, a gente chamar essas lideranças para falar desses temas também é importante. Perfeito. Bom, tinha umas perguntas aqui que eu tinha deixado para trás, que eu também com foco até em consignado, que eu acho interessante por ser foco creditas, mas a gente está chegando bem no final, então só vou passar rápido, se você quiser assim, responder meu bullet point. Aqui o Thiago Agui perguntou uma coisa que para a gente é muito relevante, olhando com foco nos colaboradores, como vocês veem a questão de organização das finanças deles, como isso potencialmente pode afetar a performance do trabalho. O cenário que a gente chegou
que a gente, quando fez a leitura, a gente tinha um alto volume de empréstimos, tá? E até a gente ter essa segunda parceria, a gente fez uma comunicação muito voltada na renegociação, tá? A gente negociou uma taxa, um terço da taxa anterior, que estavam sendo praticadas nos empréstimos, e para o nosso público, principalmente em canteiros, é um benefício importante, tá? Para ele. E então a gente fez uma orientação voltada para a renegociação. Olha, estamos negociando com uma parceira, que no caso foi a Acreditas, um valor de taxa fixa por um período. Aproveite esse período para renegociar, né? Para quitar. E só vai ser. E aí essas aprovações acontecem verificando o limite de margem do colaborador, tá? Mas é ele que tem que procurar, né? A gente só faz uma orientação, ele que tem que verificar, ele que tem que entrar em contato com as empresas, nada disso é feito pela Cirela, como empresa. Ele tem que procurar direto os bancos através do benefício que a gente está oferecendo. A questão da formação, ela ainda é um item que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui internamente. É uma questão social até, eu vejo uma diferença muito grande. Eu trabalhei numa startup antes da Cirela, que era um público muito jovem, uma média de idade bem mais baixa, e o público já vem formado diferente. Então, eu trabalhava com um público de tecnologia e também de educação, ou seja, um público altamente escolarizado, ele vem com um pensamento em investimento, né? Eventualmente, se ele utilizar um crédito, vai ser isso para ou dar o próximo, como investimento também, dar o próximo passo, mas lá não tinha uma pressão para ter esse tipo de benefício. Estavam muito preocupados como eles investem. E aí tinha essa questão da formação. Aqui é outro perfil, né? Tem um perfil que trabalha muito na obra, tem um outro perfil de uso. E aqui sim eu sinto essa maior necessidade dessa formação e educação, tá? A gente já chegou a discutir lives, mas também não é algo que funciona para esse público. E a gente tem até, na verdade, a gente ainda não tem isso bem estruturado, e até foi um ponto, não de crítica, mas de provocação que a gente fez para o time da Acreditas, que é a nossa parceira, como a gente acessar esse público e formar esse público, tá? Chegar tanto a informação para eles, de como funciona o benefício, mas também nessa questão da formação, né, dele ter a educação de como ele deve utilizar isso. Por exemplo, agora, as medidas que a gente adotou foram mais no sentido de política, restrição. Olha, se já tem um empréstimo e está consumindo sua margem, bloqueia, tá? Antecipações, tudo bem, a gente bloqueou por um período até a gente rever, de fato, antecipação de 13º, porque eu cheguei em janeiro e tinha pedidos de antecipação de 13º. Então, assim, é preocupante, né? Claro que todo mundo, a gente sabe como está a situação no país, como é a questão de renda, e é natural que o colaborador, às vezes, em determinadas situações, precise fazer essa antecipação, e a gente tinha isso aqui como uma vantagem. Porém, a gente precisou estabelecer algumas regras, e a gente, então, bloqueou esse tipo de vantagem, que era antecipação, em qualquer período, para voltar com esse benefício desenhado com alguns critérios. Então, a gente tem trabalhado mais no sentido de critério do que de educação. Eu acho que depois que a gente conseguir, de fato, ter essas questões dentro das políticas mais bem estabelecidas, o ideal é formar, né? É ter realmente essa questão vinculada à educação e também até investimento, né? Porque hoje a gente também tem essa pressão, como eu falei, para que as pessoas entendam como melhor formas de investir o seu dinheiro. Até isso, né? A previdência privada está ficando cada vez mais relevante com a nossa nova realidade, né? Que o INSS provavelmente não vai dar conta quando a gente se aposente. Previdência, tipo, é um benefício que deveria estar muito... Eu esperava isso, né, após reforma, que deveria, talvez, ter um fortalecimento dessa ideia, mas a gente viu que, talvez, no passado, ele era bem comum, né, nas empresas, mas também por uma forma de se remunerar devido aos incentivos fiscais que se tem. Então, existia, acho que o uso da previdência, é uma avaliação minha, tá? Não muito baseada em dados de cenário, mas eu vejo que a remuneração, ela estava muito associada ao benefício fiscal,
de formas de se remunerar, do que necessariamente as pessoas entenderem que é uma preocupação para o futuro, e das empresas também. Então, acho que vai precisar de um diálogo maior nesse sentido, de como a gente estabelece modelos de previdência focado no futuro, E até não mesmo no sem benefício com fiscal. participação, né? Sem ser previdência empresarial, mas sim como a gente ajudar a educar os brasileiros através de RHs com os colaboradores, até falar, poxa, você precisa olhar para o seu futuro e sem depender da empresa, igual fazer investimentos na sua previdência, né? Tipo, unilateral, sem precisar da empresa colaborando junto. Exato, não visto como uma forma de remuneração da empresa, tipo uma Exato. forma de remuneração Educação. Exato, e sim, como ele vendo um benefício em que ele pode estabelecer uma previdência para ele para o futuro. Acho que Umas é taxas. exatamente isso que você conseguiu traduzir o que eu quis dizer. Perfeito. Gente, eu tenho que agradecer o Landulfo especialmente, mas também toda essa audiência que está aqui nos ouvindo. A gente já estourou o tempo, estão aqui me dando bronquinha. E, Landulfo, eu queria que você passasse algum recado final que você gostasse e também seus contatos para deixar disponível aqui para as pessoas, seu perfil no LinkedIn, que você quiser, seu perfil no Instagram, no Facebook, você sabe. É super aberto a trocas, eu acho que todo setor que a gente conversa, a gente ganha bastante, a gente tem conversado com os mais diversos setores, a gente conversa com Creditas, faz benchmark, a gente faz benchmark com construtora, a gente faz benchmark com asset, então assim, a gente tem uma grande vontade mesmo de troca, porque em cada lugar a gente aprende um pouco, e a gente acaba fazendo um misto aqui. Eu quero agradecer realmente o convite, e eu quero agradecer também todo o time aí de remuneração, benefícios e performance, né? Então, a gente tem aí um time focado muito hoje, né, nessas 3 vertentes aqui na Cyrela. Hoje, esse é o nosso foco, né? Tanto o time de performance com metas, nosso time de benefícios e também nosso time de remuneração. Então, quero agradecer a todo mundo, né? E é isso. Bom, aqui uma vez mais, obrigada à nossa audiência. Teve várias perguntas que a gente não conseguiu responder, mas, por favor, podem seguir a gente no nosso LinkedIn também da Creditas BR. Também temos um perfil específico de Creditas at Work, onde tem todas as soluções que a gente está oferecendo para os RHs, os colaboradores desses RHs. Agora, no encerramento, vocês vão ter um videozinho sobre o Creditas at Work, tá explicando os produtos que a gente tem dentro. E também eu fico super à disposição, meu LinkedIn é Rebeca Alvarez, podem me achar por lá, e aqui estão perguntando onde eu fico, o link do vídeo vai estar na sequência, vocês vão ver o vídeo, qualquer coisa vocês podem revisitar o vídeo no nosso perfil de Creditas at Work. Muito obrigada, Landulfo, nos vemos proximamente aí para os nossos negócios. Com certeza, obrigado, Rebeca. Tchau, gente, bom dia para todo mundo.